Olá, liderança, graça e paz, que o Senhor te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Meus irmãos, certo dia eu estava conversando com um rapaz que pintou aqui a minha casa há um mês atrás, mais ou menos, e ele me disse dessa forma, falou: Márcio, eu me sinto mais um na multidão. Márcio, eu me sinto como um CPF qualquer, um perdido, um Zé Ninguém, que ninguém reconhece, que ninguém enxerga. E isso só veio reforçar ainda mais no meu coração a respeito de um dos temas mais importantes da palavra de Deus, que é o discipulado. Eu me senti naquele momento como um pouco da tristeza que Deus sente no coração quando vê uma pessoa perdida, uma pessoa precisando ser amparada, porque é impossível ser amado na multidão. É impossível se relacionar de uma forma autêntica na multidão. E como alcançar, e como levar a alegria de Deus, como levar a paz do nosso Deus para essas pessoas, somente através do relacionamento, que é através do discipulado. E nós, discipulado não é, meus irmãos, não se trata de uma estratégia criada por uma igreja X para encher banco de igreja. Discipulado não foi criado por uma igreja como uma estratégia para atrair pessoas, para encher a igreja de gente, para bater números. Não, o discipulado é bíblico. Nós temos o primeiro relato de um discipulado feito na palavra de Deus, que nós podemos testificar lá em Gênesis, quando o próprio Deus, ele descia para discipular Adão. Ele descia, meus irmãos. Ele vinha se relacionar com Adão. Ele vinha conversar com Adão. Discipulado, ele vinha instruir Adão. Adão, você vai cultivar o jardim, você vai cuidar do jardim dessa forma. Adão, você vai dar nome a todos os animais. Adão, não coma da árvore do fruto do bem, do fruto da árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento, não coma. Deus está discipulando o homem. Deus está ensinando o homem. Deus está se relacionando com o homem. Esse é o discipulado autêntico. Quando a gente olha para o Primeiro Testamento, na palavra de Deus, desde que foi escrito por Moisés, de Gênesis a Malaquias, o discipulado está entranhado na família de Deus. E sabe quem é a família de Deus? Israel, a nação escolhida para atrair as outras nações, para atrair o olhar das outras nações. Israel vivia esse discipulado autêntico que Adão aprendeu lá dentro do jardim. Deus levantou quantos homens para guiar o povo, para ensinar o povo, para discipular o povo? Moisés, Davi, vários outros homens. E quando nós percebemos, quando olhamos para essas famílias levantadas por Deus lá atrás, os nossos irmãos judeus, numa casa onde havia esse relacionamento, num arraial onde existia esse relacionamento mútuo, o discipulado começava dentro das casas, ali, dentro do lar. Quando um filho de um judeu chega aos 12 anos, ele já sabe a Torá, ele já conhece os 5 primeiros livros da Bíblia na ponta da língua. Tudo é ensinado, a profissão é ensinada, o conselho é ensinado. Salomão, na sua sabedoria, ele vai falar por vários versículos em Provérbios: filho, escute a instrução do seu pai. Discipulado. E isso fazia com que as outras nações olhassem para aquele povo. Como que aquele povo vive? Aquele povo é unido, aquele povo são inteligente. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia, ela dava instrução. A criança, o judeu, ele sabia na ponta da língua quem era o seu Deus. Ele sabia a sua palavra, a palavra de Deus, a ética de Deus, como se portar, como viver. Ele sabia como se relacionar com as outras pessoas que não professavam a mesma fé. Isso é discipulado, isso é ensino. Eles sabiam acolher o órfão,
acolher o necessitado, acolher o estrangeiro. Sabiam como cuidar, como ensinar, como amar, como ter esse zelo. A Bíblia, meu irmão, ela instrui até mesmo questões de higiene pessoal. Então as nações olhavam para esse povo e falavam, eu quero ser como esse povo. E nós chegamos no Segundo Testamento. Nós entramos no Segundo Testamento na era cristã do cristianismo, na era em que Cristo se manifesta ao nosso meio. Essa mesma família que começou lá atrás, onde Deus instruiu Abraão. Abraão, Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa família, ela cresceu e chegou até Cristo. Como nós estamos enraizados em Cristo, nós também fazemos parte dessa grande comissão que começou com Abraão, com a família de Abraão lá atrás. Cristo disse, ide por toda a terra, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós entramos nessa promessa, nós entramos nesse discipulado. O discipulado, meus irmãos, além de ser delicioso, é a união do céu com a terra. É a união do céu com a terra. Existem, infelizmente, algumas denominações que colocam o discipulado apenas como um ensino para novo convertido, até o batismo. Depois do batismo, somente gabinete pastoral, somente culto. Mas não se resume só a isso. Entenda bem, aquilo que Deus fazia com Adão, lá dentro do jardim, nós temos o privilégio de fazermos aqui, hoje, no ano de 2020, em nome de Jesus. E qual o segredo de um discipulado eficaz? Qual o segredo desse discipulado eficaz? Eu vou compartilhar aqui 3 pilares. 3 pilares. Poderíamos falar vários pilares, mas eu escolhi, o Senhor colocou no meu coração, 3 pilares. O primeiro primeiro pilar para um discipulado eficaz é ensinar. Ensinar os seus discípulos, ensinar os seus liderados a respeito de quem Deus é. Eu conheço, eu amo, eu obedeço. Nós vamos apresentar quem é Deus. Os discípulos, os liderados vão conhecer quem é Deus e vão amá-lo e obedecê-lo. Esse é o primeiro ponto de suma importância. Ensinar a respeito de Deus, ensinar quem Ele é. Se eu te perguntar se você conhece o Pelé, se você conhece a Xuxa, você vai falar, conheço. Mas conhecer é diferente de se relacionar e ter um relacionamento e aprender mutuamente com aquela pessoa. Infelizmente, algumas pessoas têm esse conhecimento errado de Deus, colocam Deus, Pai, como um tirano, como o Deus que maltrata, o Deus que vinga. Não, meus irmãos, não, por isso nós temos essa função importantíssima no reino. Uma discípula nossa estava com a cabeça em parafusos porque ela pegou uma enfermidade, ela estava com depressão. A enfermidade de depressão é como uma enfermidade como outra, como uma úlcera, uma diabetes. É uma enfermidade e precisa ser tratada. E foi dito para ela que depressão era do demônio, que ela não tinha fé suficiente. Meus irmãos, existem pessoas, existem ovelhas agora que estão totalmente confusas a respeito de quem Deus é. Feridas por causa de palavras erradas que foram lançadas. E nós, como os discípulos autênticos de Cristo, vamos ensinar o certo. Em nome de Jesus, tirar essas pessoas que às vezes saiu do Egito, estão rumo a Canaã, mas ainda estão presas no Egito porque não aprenderam o que é certo. E Deus está levantando os remanescentes da última hora, você, eu, para ensinar a respeito dele para essas pessoas. Então nós podemos ali explicar à discípula sobre a enfermidade, que aquilo que ela estava passando não era falta de fé, mas era um processo que estava acontecendo. A cura é um processo.
E ela entendeu e passou a amar mais ainda Deus do que ela já amava. Mas com entendimento errado, no nome de Jesus, esse trabalho, meu irmão, muitas pessoas virão até nós, carregando uma bagagem, carregando uma mochila da cultura que ela vivia. Isso é normal. É normal. As pessoas vêm carregadas com a cosmovisão, com a visão de mundo que elas tinham até o novo nascimento. Isso não é um passe de mágica. A libertação, a salvação, ela acontece instantaneamente, mas a mudança de caráter, a mudança de cultura, ela vai progressivamente acontecendo. As pessoas às vezes vêm com a bagagem do mundo para a igreja de que elas precisam ter as coisas para serem aceitas. Elas precisam fazer coisas para serem aceitas para Deus, para terem crédito com Deus. Não, isso é uma visão distorcida do reino. Então, muitas vezes, você será usado para alinhar a cultura dessa pessoa com a cultura do reino, que é a cultura do último, os últimos serão os primeiros, o maior é o que serve, o líder é o que lava os pés dos seus discípulos. E nós vamos participar desse reino maravilhoso e conduzir as ovelhas do Pai no caminho certo. E muitas distorções, às vezes nós vemos, a chamada, pare de sofrer, venha para Jesus e pare de sofrer. De certa forma, sim, porque o vazio que existe no nosso coração, ele vai sair. Isso é um sofrimento, mas as tribulações vão acontecer. As aflições. Nós estamos no mundo, o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições. E como pastores que estão conduzindo as ovelhas no aprisco, nós precisamos ter esse entendimento para ensiná-las sobre as aflições. Se você já viajou de avião, você vai entender esse exemplo que eu vou dar. Em determinado momento, durante o voo, o avião planando, tudo certo, tudo voo perfeito, a paisagem, olhando a janela, o piloto simplesmente vira e fala que vamos passar por uma área de instabilidade, aperte o cinto, não levantem e boa sorte. E aí começa a turbulência. Meu irmão, eu que tenho medo de andar de avião, eu sou frio, a lágrima quase escorre para cima. Mas começa a turbulência e para. Por que as pessoas que estão ali no avião não se desesperam? Meu Deus, vamos, não sei o que, socorro. Porque elas confiam no piloto, é a pessoa preparada, a pessoa capacitada que está ali. Você é o piloto que vai conduzir a vida das ovelhas que o Senhor colocar na sua mão, dando uma palavra de consolo, uma palavra de paz, de ensino, falando para ela, teremos turbulência, mas o piloto está lá. O nosso Deus está no controle. Isso precisa também ser ensinado. O segundo pilar dessa noite sobre discipulado é o ministério da presença, meu irmão. É um ministério maravilhoso, mais lindo que nós podemos aqui elencar. É o ministério da presença, é estar presente na vida das pessoas. Dietrich Bonhoeffer é um grande teólogo, foi um grande teólogo alemão. Ele vivia fora da Alemanha no período do nazismo, das mortes ali da guerra. E quando ele descobriu que os cristãos estavam sendo mortos e perseguidos, os judeus morrendo, os cristãos, ele decidiu voltar para a Alemanha. Ele falou, eu não posso viver aqui onde eu estou, prosperando, uma vida boa, tranquila, em casa, e os meus irmãos sofrendo uma perseguição na Alemanha. Ele voltou para a Alemanha, abriu escolas de teologia, faculdades de teologia, abrigava pessoas cristãos perseguidos e poucos dias antes de assinar o acordo de paz, ele foi assassinado por causa da perseguição. É o ministério da presença, é o estar junto, é o participar do dia a dia. Quando Cristo seria assunto aos céus, meus irmãos, o que ele disse para os seus discípulos? Seus discípulos, estarei convosco até
a consumação dos séculos. Porque Jesus, ele viveu um período com seus discípulos, estava presente, comiam juntos, oravam juntos, se divertiam juntos, choravam juntos. Jesus repreendeu, admoestou, porque ele estava presente, ele desenvolveu os seus discípulos. Nós só conseguiremos desenvolver os nossos discípulos se estivermos presentes. E Jesus, ele está dando aqui para eles uma segurança emocional. Olha, eu estou indo, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O meu Espírito estará com vocês até a consumação dos séculos. Olha que fantástico! Jesus está dando segurança emocional para os seus discípulos. Simplesmente ele não desapareceu, simplesmente ele não foi crucificado. Até o final ele ensinou, ele orientou, falou, olha, eu vou, mas estarei com vocês. Meu irmão, a rede social, ela é uma bênção na nossa vida, uma bênção. Quantos evangelismo, ministrar a palavra, nós podemos utilizar das redes sociais. A rede social, ela nos proporciona conversar com alguém que está longe e trazer para perto. Só que a rede social, ela não, de maneira alguma, ela não pode substituir um abraço. A rede social, ela não pode substituir um olho no olho, um tete a tete. Não tem como substituir um ombro amigo pelas redes sociais. O ministério da presença que Cristo nos ensina é estarmos presentes no dia a dia das pessoas que nós cuidamos. Seja um momento de alegria, uma formatura, um aniversário de um ano, uma festinha. Estejamos presentes na vida das pessoas. Seja uma situação hospitalar, seja um óbito. Só se você não puder ir, estiver longe, uma questão bem típica de trabalho, mas liga, não manda rede social, não manda WhatsApp, não manda mensagem, liga. Eu não posso estar aí presente agora, mas daqui a tantos dias eu estarei te visitando, eu estou aqui orando pela sua vida, meu irmão. Eu estou aqui. Esse é um dos ministérios mais lindos que nós, como discipuladores, é o ministério da presença. O apóstolo Paulo, enquanto ele estava solto, ele visitava, as igrejas nasciam, ele passava tempo ali naquelas igrejas, depois ia para outro, ele sempre estava presente na vida dos seus discípulos. E quando ele não podia ir, quando ele estava preso, ele escrevia cartas. Timóteo, meu filho amado, eu estou aqui. Eu estou aqui. Sou um com você. É o ministério da presença. Não podemos menosprezar isso. Visita enquanto é tempo. Visita, irmão. Há muito tempo atrás, no início da minha conversão, Deus me direcionou para visitar uma pessoa que trabalhava comigo, que estava com câncer, em estado já quase terminal. Deus me direcionou para eu ir lá lavar os pés dela. E eu, novo convertido, não sabia isso é emoção, o que é isso, e não fui, coloquei uma outra coisa na frente. E a pessoa morreu. Eu fiquei mal, pedi perdão ao Senhor, falei, meu Deus, me perdoa por isso, por negligenciar. É muito ruim sentir isso. Visita enquanto é tempo. Se você sabe, minha ovelha está passando uma situação atípica no casamento, não sei, visita. Ministério da presença. Por quê? Ei, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque a igreja de Atos era a igreja que até hoje nós falamos dela. Que é modelo, que várias pessoas falam, nossa, precisamos voltar ao modelo da igreja de Atos, da igreja primitiva. Preste atenção no que está escrito em Atos 2,46. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Meu irmão, estavam juntos, é o ministério da presença, e as pessoas eram atraídas por esse modo de vida, as pessoas eram atraídas por esse jeito de viver, por essa forma de estar em comunhão, em comunidade. Por isso que vinha pessoas, Deus ia acrescentando.
Ministério da presença, estar junto. Como eu disse lá na introdução, o próprio Deus nos mostra como é feito o discipulado e qual é o efeito disso. E o terceiro pilar, meu irmão, para encerrarmos, invista o discipulado modelo de Cristo. Terceiro pilar, discipulado modelo de Cristo. Invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Invista na pessoa, tome nota disso. Invista nas pessoas, mas não espere nada delas. A nossa frustração é do tamanho da expectativa que nós depositamos nas pessoas. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E Jesus não parou de fazer milagres depois disso por causa dessa ingratidão desses leprosos. Ele continuou a operar cura, milagres, porque o combustível de Cristo era fazer a vontade do Pai. O combustível dele não estava atrelado à gratidão de um, a elogio do outro, a reconhecimento de homens. Não. Ele investia nas pessoas sem esperar nada em troca. Isso é amor, isso é altruísmo. O combustível do discipulado é o amor, é o altruísmo. Quem sabe o que está fazendo e para quem está fazendo não perde o foco por causa da atitude do outro. Eu vou repetir, tome nota. Quem sabe o que está fazendo e para quem está fazendo não perde o foco por causa da atitude do outro. Invista nas pessoas. Ame as pessoas sem esperar nada em troca. Esse é o modelo do discipulado de Cristo. E, meu irmão, para encerrarmos, seja o exemplo. Seja o exemplo. Se você pegar uma caixa de som, um microfone, ir para uma praça, reunir pessoas e começar a falar: eu tive um sonho, eu sonhei que as pessoas eram todas iguais, provavelmente você vai tomar uma pedrada na testa. Alguém vai gritar: cala a boca! Mas quando Martin Luther King fez isso, reuniu mais de 3.000 pessoas ali na praça e falou: eu tenho sonho, as pessoas ouviram o que ele estava falando. Nem sempre não é o que se fala, mas quem está falando. Para eu falar, eu preciso de ser o exemplo. As pessoas escutam com os olhos. Primeiro, elas compram o nosso comportamento. Depois, elas vão escutar aquilo que nós estamos falando. O discipulador é esse exemplo. Como Cristo foi, as multidões que ouviam Jesus falavam: ele fala com autoridade, que maravilha é ouvi-lo, porque ele era o exemplo, ele falava pelo exemplo, ele falava aquilo que ele vivia, não era apenas receita de bolo. Cristo vivia tudo aquilo que ele falava. Ele vivia na íntegra. O discurso de Cristo estava totalmente alinhado àquilo que ele falava. É por isso que as pessoas o ouviam. Sejamos exemplos. Quando nós, preste atenção nisso e nós vamos encerrar. Quando nós nos tornamos exemplos e conseguimos nos conectar com as pessoas, conectar com as pessoas fará com que elas se conectem com a gente. Se conectar com a gente fará com que elas se conectem com o reino de Deus. Se conectar com o reino de Deus fará com que elas tenham a vida transformada. Ter a vida transformada fará com que elas transformem outras vidas. E assim nós vivemos o círculo virtuoso do reino de Deus, do discipulado. Vamos, meu irmão, vamos impactar essa cidade. Vamos mostrar que o reino de Deus ainda assim é o melhor lugar para se viver. Que as pessoas possam olhar para você e olhar para mim e ter esse desejo de andar com a gente por causa do nosso modo de vida e do discipulado. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.